Por que eu fui escondido na mesa 17, cercado por estranhos, quando fui eu quem pagou $75.000 por este casamento inteiro? Eu estava sentado perto das portas da cozinha, observando minha filha, Keisha, radiante na frente do salão. Ela usava as pérolas de sua falecida mãe e sorria para todos, exceto para mim. Eu havia gastado uma fortuna para fazê-la feliz, mas começava a perceber que, para minha própria filha, eu não passava de uma conta bancária. Antes de eu contar exatamente o que fiz a seguir, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal se você acredita que os pais merecem respeito. Isso ajuda muito a nossa comunidade. A voz da organizadora do casamento cortou o ar-condicionado do salão do hotel como uma faca gelada. Sr. Vance, sinto muito, mas seu nome não está no mapa de assentos da mesa principal. O senhor ficará na mesa 17, no canto do fundo, perto da entrada de serviço. Eu fiquei ali parado, no meu terno azul marinho, aquele que comprei especialmente para este dia na melhor alfaiataria da rua Peachtree, e senti como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Não foi um golpe físico, mas doeu mais do que qualquer soco que já levei na vida. Mesa 17. O casamento da minha filha, o dia pelo qual rezei desde que ela nasceu, e eles me colocaram com primos distantes do Alabama que eu não via há 20 anos. Olhei para além da organizadora, uma jovem cujo sorriso de desculpas não alcançava os olhos, e contemplei o local cavernoso. O salão era um mar de seda e colônias caras. Lustres de cristal do tamanho de carros pequenos cintilavam no teto, lançando um brilho dourado sobre as centenas de convidados. A florista devia ter esvaziado uma estufa inteira para encher aquele lugar com rosas brancas e orquídeas. Eu sabia o valor da conta daquele casamento porque tinha visto as estimativas logo no início. $80.000. Keisha insistiu no pacote Platinum do Grand Hyatt, no melhor buffet de Atlanta, na banda de jazz ao vivo. E eu concordei. Porque era o dia dela. Porque ela era a minha menininha. E porque a mãe dela não estava aqui para ver isso. Minha esposa, Bernice, se foi há 4 anos. O câncer de ovário a levou de nós aos 64 anos, apenas alguns meses depois de termos quitado a hipoteca da nossa casa em College Park. 4 anos, desde que segurei sua mão naquele quarto estéril de hospital e prometi que cuidaria de nossos filhos. Prometi que garantiria que eles ficassem bem. Eu me perguntava o que Bernice diria se pudesse ver este momento. Se ela pudesse me ver parado na entrada, enquanto os pais do noivo, pessoas que só conheceram Keisha há 6 meses, eram conduzidos para as cadeiras douradas na frente do salão, bem ao lado dos noivos. Deve haver algum engano, disse eu baixinho, embora, no fundo do meu estômago, eu já soubesse que não havia erro algum. A organizadora verificou sua prancheta novamente, correndo um dedo bem cuidado pela lista. Não, senhor, receio que não. Estes arranjos foram finalizados pela noiva e pelo irmão dela, Darius, esta manhã. Se quiser falar com eles, posso tentar sinalizar. Não interrompi, levantando a mão. Não os incomode. Está tudo bem. Ajeitei minha gravata, sentindo a seda contra minha garganta ficar subitamente apertada, e fiz minha longa caminhada até a mesa 17. Parecia a caminhada da vergonha. Passei pela escultura de gelo de 2 cisnes. Passei por mesas cheias de meus ex-colegas de trabalho dos Correios, homens e mulheres que eu conhecia há 30 anos. Eles acenaram para mim, sorrindo, esperando que eu me dirigisse para a frente. Eu apenas acenei com a cabeça e continuei andando até que o carpete mudou de lã macia para o azulejo industrial de alto tráfego perto das portas da cozinha. A mesa 17 era exatamente onde ela disse que seria. Estava escondida atrás de uma grande coluna que bloqueava metade da visão da pista de dança. Os garçons entravam e saíam apressados pelas portas duplas, carregando bandejas de filé mignon e robalo. O cheiro de detergente e desinfetante escapava toda vez que as portas se abriam, misturando-se desagradavelmente com o aroma das rosas caras. Puxei minha cadeira e me sentei.
Minhas mãos tremiam levemente enquanto as colocava sobre a toalha de mesa branca. Do meu ponto de vista, eu mal conseguia ver a mesa principal. Meu filho, Darius, estava sentado lá, rindo com o pai do noivo. Darius usava um smoking que lhe servia como uma segunda pele, parecendo cada centímetro o empreendedor de tecnologia de sucesso que ele alegava ser. Ele ergueu uma taça de champanhe, brindando a algo que eu não conseguia ouvir acima do barulho do salão, e nem sequer olhou para mim. Ele estava ocupado demais interpretando o papel de patriarca, o chefe da família, um papel que ele decidiu assumir no momento em que Bernice morreu. Uma das minhas primas, Louise, inclinou-se e afagou minha mão. Isaiah, é bom te ver. Ficamos surpresos ao ver você aqui atrás conosco. Achei que certamente você estaria lá na frente com os padrinhos. Forcei um sorriso, mascarando a humilhação ardente em meu peito. Você sabe como é, Louise. Faltou espaço lá na frente. Foi só uma confusão. Ela assentiu, mas seus olhos diziam que sabia que eu estava mentindo. Todos na mesa sabiam. Em nossa comunidade, em nossas famílias, o pai da noiva tem um lugar de honra. Colocá-lo perto da cozinha, atrás de uma coluna, não foi um descuido. Foi uma declaração. Foi uma declaração pública de que eu não era mais necessário. De que eu era um acessório a ser escondido, um velho de um tempo diferente que não se encaixava na estética dessa vida nova e brilhante que meus filhos estavam construindo. Assisti Keisha entrar no salão sob aplausos estrondosos. Ela estava deslumbrante. Usava os brincos de pérola de sua mãe, os mesmos que eu dei a Bernice no nosso 30º aniversário. Eu os dera a Keisha naquela manhã, embrulhados em veludo azul. Ela os pegara com um agradecimento rápido e os jogara em sua bolsa de maquiagem. Vê-los em suas orelhas agora deveria ter me deixado feliz. Em vez disso, parecia um roubo. Ela estava usando os símbolos do nosso amor, da família que construímos, enquanto tratava o homem que a construiu como um estranho. Eu encarei meu reflexo distorcido na colher de prata. Eu era Isaiah Vance. Eu tinha 68 anos. Caminhei, entregando correspondências no calor sufocante da Geórgia e na chuva congelante por 35 anos para colocar comida na mesa. Economizei cada centavo e construí uma fortaleza de segurança para minha família, para que nunca conhecessem a fome que eu conheci quando criança. E essa era a minha recompensa. Ser escondido no canto, ser apagado. A raiva estava lá, quente e afiada, mas por baixo dela havia uma tristeza profunda. Era a compreensão de que meus filhos não me viam apenas como velho, eles me viam como menos. Viam minha frugalidade como pobreza, minha vida simples como um fracasso. Eles achavam que eu era apenas um carteiro aposentado, vivendo de uma pensão, mal sobrevivendo em uma casa velha, num bairro que eles consideravam inseguro. Eles não tinham ideia de quem eu realmente era, nem do que eu realmente valia. Quando a banda finalmente começou a tocar um jazz animado, decidi que tinha mais uma coisa para entregar a ela. No meu bolso, embrulhado no mesmo veludo azul, estava o broche de pérolas de Bernice. Era a peça final do conjunto que minha esposa usou no dia do nosso casamento, 45 anos atrás. Eu guardei para a recepção, imaginando que o prenderia na faixa de Keisha durante a valsa de pai e filha. Mas não houve dança de pai e filha. O cronograma na mesa indicava que a noiva dançaria com o irmão. Outra tradição arrancada. Outra mensagem enviada. Vendo uma brecha momentânea na parede de convidados, empurrei minha cadeira e naveguei pelo labirinto de mesas. Cheguei à beira da pista de mármore branco assim que Keisha se afastou de um grupo de amigas. Ela parecia radiante, corada de adrenalina e champanhe, mas seu sorriso vacilou no momento em que seus olhos encontraram os meus. Foi uma mudança sutil, um endurecer do maxilar, um olhar rápido ao redor para ver quem mais estava observando. Papai, disse ela, com a voz baixa, o que o senhor está fazendo aqui deveria estar na sua mesa. Ignorei a ferroada do tom dela e levei a mão ao bolso. Eu só queria te dar isto, Keisha. É o broche da sua mãe.
O que ela usou quando nos casamos. Achei que talvez você pudesse usá-lo agora, para a festa, completa o conjunto. Estendi o pequeno embrulho de veludo, minha mão firme apesar do meu coração acelerado. Keisha olhou para o objeto, depois para suas amigas que nos observavam com curiosidade educada. Ela não o pegou. Em vez disso, soltou um suspiro curto e exasperado. Pai, olha para o meu vestido. É um Vera Wang customizado. Eu não posso simplesmente prender uma joia velha e pesada nele. Vai arruinar a linha. Além disso, é muito vintage. Não combina com a estética que estamos buscando. Apenas fique com ele. Ou dê para uma das primas. A rejeição foi tão casual, tão absoluta que fiquei paralisado, a bolsa de veludo queimando na minha palma. Ela não estava apenas rejeitando uma joia, estava rejeitando sua história. Antes que eu pudesse responder, uma mão pesada pousou no meu ombro. Virei-me e vi Darius pairando sobre mim, com um copo de uísque meio vazio. Seu rosto estava vermelho, os olhos vidrados. "Está tudo bem aqui?" perguntou ele, a voz alta demais. "Estou apenas tentando dar um presente à sua irmã, Darius. O broche da mamãe." Darius riu, um som áspero que atraiu olhares. "Cara, pai, dá um tempo. A Keisha não quer essa velharia. E honestamente você está meio que estragando a vibe aqui. Olha para você." Ele gesticulou vagamente para minha roupa com o copo. "Esse terno, pai, é o mesmo que você usa para ir à igreja há uma década. Está brilhando nos cotovelos. Você parece que acabou de sair de um turno nos Correios. Este é um evento black tie. As pessoas estão perguntando quem é o velho de terno barato." A música pareceu desaparecer, substituída por um zumbido agudo em meus ouvidos. Eu vi a insegurança por trás da arrogância dele. Vi o medo em seus olhos de que alguém descobrisse que ele não era o milionário self-made que fingia ser. Ele estava me atacando porque eu era o único espelho que mostrava seu verdadeiro reflexo. Coloquei cuidadosamente a bolsa de veludo de volta no bolso. Alisei a frente do meu paletó, aquele que ele acabara de zombar, aquele que paguei com trabalho honesto. "Entendo", disse eu calmamente. Não levantei a voz, não causei uma cena. Eu simplesmente os vi claramente pela primeira vez em anos. Vejo exatamente onde estamos. "Ótimo", Darius zombou, virando as costas para mim para cumprimentar um amigo. "Apenas volte para a sua mesa, pai. Tente não nos envergonhar mais." Eu não voltei para a mesa 17. Virei-me e caminhei direto para a saída. Atravessei as pesadas portas duplas e saí para o saguão fresco e silencioso do hotel. O manobrista pareceu surpreso ao me ver sair tão cedo, mas trouxe meu Ford Taurus 2015 sem comentários. Dirigi em silêncio por 10 minutos, as luzes da cidade de Atlanta passando borradas pela janela. A raiva que estava fervendo em minhas entranhas por 2 anos começou a esfriar, endurecendo em algo sólido e inquebrável. Estava resolvido. Parei no estacionamento de um posto de gasolina tranquilo em Midtown e peguei meu celular. Eram 21h30 de um sábado, mas eu sabia que ele atenderia. Ele sempre atendia. Franklin Moses atendeu no segundo toque. "Isaiah, está tudo bem? Achei que você estivesse no casamento." "Eu estava, Franklin. Eu estava." Houve uma pausa na linha. Franklin me conhecia há 40 anos. Ele conhecia o silêncio de um homem que atingira seu limite. "O que aconteceu, Isaiah?" "Eles me colocaram na cozinha, Franklin. Mesa 17. E Darius acabou de me dizer que meu dinheiro, minha história e minha presença são uma vergonha para a nova vida dele." Ouvi o farfalhar de papéis do outro lado. Franklin sabia do desrespeito, sabia das ligações não atendidas e do tratamento frio. Tínhamos nos preparado para essa possibilidade, embora ambos tivéssemos rezado para que ela nunca chegasse. "Sinto muito", meu amigo disse Franklin suavemente. "Não sinta", respondi com a voz firme. "Esteja pronto. O que você quer fazer?" Pensei no broche de Bernice no meu bolso, indesejado. Pensei nas dívidas que eu sabia que meus filhos estavam escondendo, na fachada que estavam desesperados para manter. "Ative os protocolos, Franklin, todos eles.
Quero o fundo fiduciário trancado, quero o arquivo de investigação aberto e quero que você limpe sua agenda para segunda-feira de manhã. Considere feito, disse Franklin. Desliguei o telefone e engatei a marcha. Enquanto dirigia para minha casa vazia, não me sentia sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me poderoso. Eles queriam me tratar como um fantasma. Tudo bem, eu me tornaria um. E eles estavam prestes a aprender que fantasmas podem assombrar de maneiras que você nunca vê chegando. A casa em College Park estava silenciosa quando acordei na manhã seguinte. Era aquele tipo de silêncio que você só tem quando uma casa está totalmente paga, quando as paredes são grossas e a fundação é sólida. Fiz meu café preto e forte, o suficiente para acordar os mortos do jeito que Bernice gostava. Bebi meu café e vesti minhas roupas de trabalho, caque e uma camisa de flanela. Peguei o Taurus e dirigi 6 milhas até o cemitério Westview. Estacionei perto do velho carvalho e caminhei até o túmulo dela. Fiquei sobre a lápide por um longo tempo antes de falar. Eu tentei, Bernice, disse eu ao granito. Tentei dar a eles o benefício da dúvida. Tentei acreditar que a maneira como agiam era apenas luto ou estresse. Minha voz embargou. Mas você estava certa. Você estava certa sobre tudo. Eles não me veem. Eles só veem o que acham que podem tirar de mim. Ativei os protocolos, querida. Vou ensiná-los. Vai ser difícil e vai doer, mas prometo a você que não deixarei que destruam a si mesmos ou o que construímos. Do outro lado da cidade, em Druid Hills, a manhã não era nem de longe tão pacífica. Darius acordou em seu quarto principal, de 400 metros quadrados, com uma dor de cabeça latejante e um gosto de cobre na boca. Ele pegou o celular, esperando ver mensagens de parabéns pelo discurso de casamento. Em vez disso, viu uma notificação do banco. Alerta. Sua transação de $4.200 para os serviços de manobrista do Grand Hyatt foi recusada. O sangue drenou de seu rosto. Ele abriu o aplicativo do banco. O saldo piscava em vermelho. Negativo. A proteção de cheque especial estava estourada. Sua startup de tecnologia não assinava com um cliente pagante há 8 meses. Os investidores eram, na verdade, credores ameaçando processos. Ele precisava de muito dinheiro e precisava rápido. Sua mente foi imediatamente para o único ativo que ele sabia ser líquido e acessível: minha casa, o seguro da mamãe. As economias do velho. 10 milhas ao norte, em Buckhead, Keisha acordava para seu próprio pesadelo. Na bancada da cozinha repousava a fatura final da organizadora do casamento. $15.000 devidos no ato do recebimento. Ela havia emitido o cheque sabendo muito bem que havia apenas $2.000 na conta. Seu marido, Terence, entrou na cozinha. A transferência foi aprovada? Perguntou ele. Keisha balançou a cabeça. Não. Meu cartão está estourado, Terence. E o seu está congelado até pagarmos o saldo mínimo. Se esse cheque voltar, eles vão nos processar. Minha reputação será arruinada, disse Terence. Vou ligar para o papai, disse Keisha calmamente. Terence zombou. Seu pai? O carteiro? O que ele vai fazer? Nos enviar uma cartela de selos? Você não entende, disse ela, os olhos se estreitando. A mamãe trabalhou por 30 anos. Ela tinha uma pensão, tinha seguro de vida. Papai mora na mesma casa desde os anos 80. Ele tem 0 despesas. Ele tem que estar sentado em cima de alguma coisa. Mas ele é pão duro, argumentou Terence. Você viu aquele terno? Ele não vai simplesmente te dar o dinheiro. Ele é velho, disse Keisha, um plano se formando. Ele é solitário. E honestamente, não acho que ele esteja bem da cabeça. Você viu ontem? Ele tentou me dar um broche velho no meio da recepção. Ele está escorregando, Terence. E se ele está escorregando, alguém precisa intervir e administrar as coisas para ele. Darius ligou para ela 10 minutos depois. Temos um problema, Keisha. Preciso de liquidez. Eu também, sussurrou ela. Precisamos ver o papai.
disse Darius. Precisamos ver com o que ele está realmente trabalhando. Estou indo para lá hoje. Eu vou com você. Eu estava na sala de estar quando ouvi os pneus triturarem o cascalho da entrada. Olhei pela janela e vi o Land Rover de Darius. Brilhante e imponente, mas agora que eu sabia a verdade, parecia apenas uma dívida sobre rodas. Esperei baterem. Quando finalmente abri a porta, certifiquei-me de manter a corrente desafivelada, mas a porta de tela trancada. Oi, pai, disse Darius, com um sorriso brilhante demais. Estávamos na vizinhança. Pensamos em passar para ver como você está. Empurrei a porta de tela e deixei-os entrar. Darius entrou primeiro, escaneando a sala como se fosse um avaliador, não um filho. Keisha o seguiu, segurando a bolsa de grife contra o corpo, como se temesse que a mobília pudesse manchá-la. Sabe, pai, disse Darius, passando o dedo pelo batente da porta, essa madeira está apodrecendo, consigo sentir a umidade. Você provavelmente tem mofo nas paredes. Não há mofo, Darius respondi, fechando a pesada porta de carvalho. Fiz a inspeção no ano passado. A casa é sólida. Darius balançou a cabeça, andando pela sala e batendo no drywall. Inspetores deixam passar coisas o tempo todo, especialmente quando sabem que o proprietário é idoso. Eles se aproveitam. Este lugar é um poço de dinheiro esperando para acontecer. Keisha sentou-se na ponta do sofá. Papai, estamos apenas preocupados. É um espaço grande para uma pessoa só. Reparos em um lugar como este podem acabar com uma conta poupança em um dia. Estou indo muito bem, Keisha. A casa está paga. Minha pensão cobre as contas. Tenho tudo o que preciso. Darius parou de andar e olhou para mim. Seus olhos eram duros, calculistas. Tem certeza disso, pai, porque a inflação está matando todo mundo. E com a mamãe morta, você não tem aquela segunda renda. Nós podemos te ajudar, mas precisamos saber como está o cenário. Ele forçou um sorriso. Ei, por que você não faz um café para nós? Como nos velhos tempos. Keisha e eu só queremos relaxar um minuto. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele me queria fora da sala. Queria 10 minutos a sós com a escrivaninha no canto, onde eu guardava minhas contas. Claro, eu disse. Fui para a cozinha, fazendo barulho com a chaleira e as colheres. Então tirei meus sapatos e voltei silenciosamente pelo corredor. Espiei pelo canto. Darius não estava relaxando. Ele estava na minha escrivaninha de tampo retrátil, vasculhando a pilha de correspondências. Keisha estava de guarda na janela. Achou alguma coisa? Sussurrou ela. Nada, sibilou Darius. Só contas de luz e lixo. Onde ele guarda os extratos bancários? Onde está a apólice de seguro? Verifique a gaveta de baixo, disse ela. A mamãe costumava guardar os títulos na gaveta de baixo. Observei meu filho agachar e puxar a gaveta, jogando de lado álbuns de fotos antigos, tratando minhas memórias como lixo em sua busca por tesouros. Ele estava frenético, suando. Aquele não era o comportamento de um filho preocupado. Era o comportamento de um abutre. Voltei para a cozinha, coloquei os sapatos e esperei a chaleira apitar. Quando levei o café para a sala, Darius já estava sentado no sofá. A gaveta estava fechada, mas as bordas da correspondência não estavam alinhadas como eu as deixara. Aqui está, disse eu. Preto para você, Darius. Creme e 2 açúcares para você, Keisha. Obrigado, pai, disse Darius, a mão tremendo ao pegar a caneca. Então eu disse, sentando na minha poltrona, você estava dizendo algo sobre o telhado? Sim, disse Darius, engolindo o café escaldante. O mercado está quente agora, pai. Se você vendesse este lugar, poderia conseguir muito capital. Dinheiro na mão. Você poderia se mudar para um condomínio legal, algo administrado, sem reparos. E teria um bom pé de meia para viver. E quem administraria esse pé de meia? Perguntei. Nós ajudaríamos, interveio Keisha rapidamente. Michael e Darius são ótimos com finanças. Eles poderiam investir para o senhor. Olhei para minha filha. Vi o desespero em seus olhos. Ela precisava que eu fosse pequeno para que ela pudesse ser grande. Não vou vender, disse eu calmamente. Esta é minha casa.
Sua mãe está em cada cômodo desta casa. Eu não vou embora. Darius bateu a caneca com força na mesa, derramando café. Você está sendo teimoso, pai. Você não está pensando com clareza. Está se agarrando a um navio afundando. A única coisa afundando aqui, Darius, é a sua paciência. Ele se levantou, o rosto vermelho, olhando uma última vez para a escrivaninha que acabara de violar. Estamos apenas tentando cuidar de você. Mas se não quer nossa ajuda, tudo bem. Só não venha chorar para nós quando o teto desabar. Ele saiu tempestuosamente. Keisha me lançou um olhar de pena e o seguiu. Ligaremos mais tarde, papai, disse ela. Por favor, apenas pense sobre isso. Esperei até ouvir o Land Rover sair cantando pneu. Então caminhei até a escrivaninha e abri a gaveta de baixo, alisando o álbum da nossa viagem ao Grand Canyon em 1995. Eles não encontraram nada porque não havia nada para encontrar. Eu havia movido todos os documentos financeiros para um cofre no banco há 3 meses. Bernice havia me dito para fazer isso. Mantenha o rastro de papel frio, Isaiah. Olhei para o espaço vazio. Eles não estavam procurando apenas dinheiro. Estavam procurando autoridade. Queriam provar que eu não conseguia gerir minha própria vida. E como não encontraram as provas que precisavam, eu sabia o que fariam a seguir. Eles iriam fabricar las. 2 semanas de um silêncio pesado se seguiram ao incidente com a escrivaninha. Era aquele tipo de silêncio que precede um tornado, denso e sufocante. Eu mantive minha rotina naquela casa que de repente parecia grande demais e quieta demais. Reguei as hortênsias que Bernice tanto amava. Sentei-me na varanda e observei os carros passarem. Eu esperei. Eu conhecia meus filhos bem o suficiente para saber que eles não estavam recuando. Eles estavam recarregando. Eles falharam em encontrar dinheiro fácil nas gavetas da minha mesa, então agora tentariam arrancá-lo das minhas mãos à força. Numa tarde de terça-feira, a espera acabou. Eu estava na cozinha, polindo a prataria, uma tarefa que acalmava meus nervos quando ouvi o som de pneus no cascalho. Olhei pela janela e vi o Land Rover de Darius encostando, seguido de perto por um Lexus prateado que eu não reconhecia. Meu estômago apertou. Aquilo não era uma visita de família. Era uma invasão. Enxuguei as mãos num pano de prato e caminhei até a porta da frente, verificando a tranca. Não abri. Observei através das cortinas finas enquanto Darius e Keisha saíam do Rover. Eles pareciam tensos, sussurrando um para o outro antes de se voltarem para o Lexus. Uma mulher saiu do carro prateado. Ela era alta e magra, vestindo um terninho bege que parecia caro, mas clínico. Ela carregava um fichário de couro grosso contra o peito como um escudo. Eles marcharam pela calçada em formação militar. Darius levantou a mão para bater, mas eu abri a porta antes que os nós dos seus dedos pudessem tocar a madeira. Deixei a porta de tela trancada. Pai, disse Darius, piscando de surpresa. Que bom. Você está em casa. Precisamos entrar. Olhei para a mulher de terno bege. Quem é essa, Darius? Esta é Lydia Sterling, disse Keisha, dando um passo à frente com um sorriso nervoso. Ela é uma amiga, papai. Ela é uma especialista. Só queremos conversar com o senhor por alguns minutos. Por favor. É importante. Olhei para os 3. O desespero que eu tinha visto 2 semanas atrás havia endurecido, transformando-se em algo mais afiado. Determinação. Eles não estavam pedindo permissão, estavam exigindo obediência. Destranquei a porta de tela e dei um passo para trás. Entrem, eu disse, mas limpem os pés. Eles entraram em fila na sala de estar. Lydia Sterling olhou ao redor com um olho crítico, absorvendo os móveis antigos, as fotos de família, a pilha de jornais ao lado da minha poltrona. Ela não via um lar, ela via um passivo contábil. Sr. Vance, disse ela, estendendo uma mão que parecia fria e seca. É um prazer conhecê-lo. Seus filhos me contaram muito sobre o senhor. Eu não apertei a mão dela. Tenho certeza que contaram. Sentem-se.
Darius e Keisha sentaram-se no sofá, na beirada das almofadas, como se estivessem prontos para correr. Lídia ocupou a poltrona à minha frente, abrindo seu fichário com um estalo seco. Sr. Vance, sou especialista sênior em transição de estilo de vida da Comunidades Horizonte de Prata, começou ela, com a voz ensaiada e suave. Seus filhos me procuraram porque estão profundamente preocupados com o seu bem-estar. Envelhecer em casa pode ser uma coisa bonita, mas também traz riscos significativos. Isolamento, manutenção da casa, perigos de segurança. Olhei para Darius, uma especialista em transição. É assim que estamos chamando agora? Apenas escute-a, pai, disse Darius, a perna balançando nervosamente. Estamos tentando te ajudar. A Horizonte de Prata oferece uma comunidade vibrante para idosos, continuou Lídia, puxando folhetos brilhantes e espalhando-os na minha mesa de centro. Temos refeições 5 estrelas, atividades sociais, equipe médica 24 horas. É um estilo de vida de resort, Sr. Vance. E a melhor parte é que temos uma unidade disponível imediatamente. Uma suíte no térreo com vista para o jardim. Ela deslizou um folheto na minha direção. Mostrava pessoas felizes de cabelos grisalhos brindando com taças de vinho. Parecia um hotel onde você faz check-in e nunca mais faz check-out. E quanto custa esse resort? Perguntei, sem tocar no papel. As taxas mensais são significativas, admitiu Lídia com um sorriso tenso. No entanto, seus filhos explicaram que o senhor tem um patrimônio substancial nesta casa. Se listarmos a propriedade esta semana, os lucros da venda cobririam sua taxa de entrada e seus cuidados por vários anos. É uma transição perfeita. O senhor vende o ativo que o sobrecarrega e ganha uma vida de lazer. Olhei para Keisha. Ela estava encarando as próprias mãos. Então esse é o plano, eu disse calmamente. Vocês vendem minha casa. Vocês me enfiam numa instituição. E vocês administram o dinheiro que sobrar. É para sua segurança, papai, disse Keisha, com a voz trêmula. O senhor está aqui sozinho? E se cair? E se deixar o fogão ligado? O Darius disse que o senhor estava confuso no casamento. Disse que estava vagando por lá procurando pela mamãe. A mentira pairou no ar, feia e audaciosa. Olhei para meu filho. Eu estava procurando meu assento, Darius. O assento que você colocou perto da porta da cozinha. Darius levantou-se, o rosto ficando vermelho. Viu? Essa é a negação de que eu estava falando, Lídia. Ele não se lembra. Ele está agitado. Pai, olha, não estamos pedindo. Estamos dizendo. Você não pode ficar aqui. A casa está apodrecendo. O bairro está mudando. Você não é mais capaz de gerenciar isso. Ele enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou um documento. Era grosso, grampeado no topo. Vi as palavras em negrito, procuração de plenos poderes. Precisamos que você assine isso, disse Darius, deslizando o papel pela mesa ao lado dos folhetos. Isso dá a mim e à Keisha a autoridade para lidar com a venda e a mudança. Tira o estresse dos seus ombros. A Lídia pode autenticar agora mesmo. Olhei para o papel. Depois olhei para o folheto. Então olhei para os estranhos sentados na minha sala de estar. Naquele momento, eles não eram meus filhos. Eram predadores. Eles trouxeram uma negociadora para fechar o contrato da minha vida. Levantei-me devagar. Meus joelhos estalaram, um som que pareceu alto na sala tensa. Saiam, eu disse. Sr. Vance, por favor, considere. Lídia começou. Eu disse Sayan. Rugi, minha voz fazendo as paredes tremerem. Darius recuou. Keisha pulou de pé. Você não pode nos expulsar, pai. Darius gritou de volta. Estamos fazendo isso por você. Se você não assinar isso voluntariamente, vamos peticionar ao tribunal. Temos testemunhas. A Lídia está preparada para testemunhar que você é resistente aos cuidados necessários. Vamos conseguir uma curatela judicial e então vamos te colocar numa instalação do Estado em vez da Horizonte de Prata. Não nos force a fazer isso. Era uma ameaça nua e cruel. Assine sua vida ou nós a destruiremos. Caminhei até a porta da frente e a escancarei.
Vou tentar a sorte com o tribunal, eu disse, minha voz fria como gelo. Mas não vou gastar mais um minuto ouvindo vocês planejarem meu funeral enquanto ainda estou aqui respirando. Peguem seus folhetos, peguem sua notária e saiam da minha propriedade antes que eu chame a polícia por invasão. Você está cometendo um erro enorme, cuspiu Darius, pegando os papéis da mesa. Você vai morrer sozinho nesta casa, velho. Melhor morrer sozinho do que viver com víboras, respondi. Lídia correu para fora, agarrando seu fichário, sua máscara profissional escorregando para revelar medo. Keisha a seguiu, soluçando, mas não olhou para trás. Darius parou na porta, me encarando com puro ódio. Isso não acabou, disse ele. Por hoje, acabou, eu disse, e bati a porta na cara dele. Tranquei a fechadura, passei a corrente. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Eles iam me levar ao tribunal. Iam dizer a um juiz que eu era incompetente. Iam tentar me despojar dos meus direitos para cobrir suas próprias dívidas. Fui para a cozinha e peguei o telefone. Disquei o número que eu tinha memorizado. Franklin, eu disse quando ele atendeu. Eles trouxeram uma especialista. Eles me ameaçaram com uma curatela. Eles vêm para levar tudo. Ouvi Franklin suspirar do outro lado, um som de determinação sombria. Então paramos de esperar, Isaiah. Começamos a guerra. Encontre-me no escritório amanhã de manhã e traga o arquivo. A ligação veio numa tarde de quinta-feira, 3 dias após a reunião no escritório de Franklin. Era Keisha. Sua voz estava suave, trêmula com o que parecia ser um remorso genuíno. Papai, disse ela. Sentimos muito pelo outro dia. Estávamos apenas estressados. Queremos consertar as coisas. Podemos ir aí para jantar amanhã? Vamos levar comida. Só queremos ser uma família de novo. Segurei o telefone contra o ouvido, ouvindo o tom desesperado da voz dela. Eu sabia que era mentira. Sabia que eram animais encurralados, procurando uma abertura. Mas eu também sabia que se quisesse prendê-los, precisava deixá-los entrar. Precisava deixá-los pensar que a porta estava aberta. Isso soa bem, filhinha, eu disse. Venham. Eles chegaram às 6 horas em ponto. Darius carregava sacolas de comida daquele restaurante italiano caro em Buckhead, onde eu costumava levá-los em seus aniversários. Keisha carregava uma garrafa de vinho e um tablet. Eles me abraçaram rigidamente. Seus corpos pareciam tensos, como molas comprimidas. Trouxemos lasanha, disse Darius, forçando um sorriso que mostrava dentes demais. Sua favorita. Observei-os se moverem pela minha cozinha. Moviam-se com um propósito sincronizado que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Aquilo não era um jantar. Era uma operação tática. Darius colocou a comida no balcão. Keisha serviu o vinho. Eles tagarelaram sobre o tempo, sobre o jogo dos braves, sobre qualquer coisa, exceto o elefante na sala. Sentamos na sala de jantar. A lasanha estava boa, mas tinha gosto de cinzas na minha boca. Observei-os comer. Eles estavam com pressa, trocando olhares com sinais secretos que eu não conseguia decifrar. Depois que terminamos, Keisha se levantou. Papai, vem para a sala de estar. Quero te mostrar as provas do fotógrafo do casamento. Tem umas fotos muito boas do senhor. Olhei para Darius. Ele ainda estava sentado à mesa, beliscando um pedaço de pão. Eu vou limpar tudo, pai, disse Darius. Vá ver as fotos. Deixe-me lavar a louça por uma vez. Hesitei. Meus instintos gritavam para que eu ficasse na cozinha, para vigiá-lo, mas eu precisava ver até onde eles iriam. Eu precisava que eles cometessem o crime para que eu pudesse provar a punição. Tudo bem, eu disse. Obrigado, filho. Segui Keisha até a sala de estar. Ela sentou no sofá e deu tapinhas na almofada ao lado dela. Sentei-me. Ela abriu o tablet e começou a passar as fotos. Eram bonitas, vibrantes e nítidas. Lá estava eu ao fundo da cerimônia, parecendo estoico. Lá estava Keisha dançando, o bolo. Ela continuou falando, rápida e sem fôlego. Olha essa, papai, e essa. O senhor lembra dessa música? Ela estava se inclinando para perto, bloqueando minha visão do corredor. Ela era a tela. Ela era a distração.
Da cozinha, ouvi o tilintar de pratos. Depois o som de água correndo. Depois silêncio. Keisha rolava as fotos mais devagar agora. Seus olhos se voltavam para o corredor. De repente, um cheiro me atingiu. Era fraco no começo, depois inconfundível. O cheiro pesado e podre de ovo do gás natural. Aspirei o ar. Keisha, você sente esse cheiro? Perguntei. Cheiro de quê? Perguntou ela, a voz subindo uma oitava. Não sinto cheiro de nada. Olha essa foto do Michael. O cheiro ficou mais forte. Estava enchendo a casa. Levantei-me. Keisha agarrou meu braço. Papai, espera, onde o senhor vai? Ela gritou. Puxei meu braço e caminhei em direção à cozinha. Quando cheguei à porta, a cena se desenrolou como uma peça que eles haviam ensaiado uma dúzia de vezes. A boca traseira do fogão estava aberta no máximo. O gás sibilava alto, mas não havia chama. Uma chaleira estava no balcão ao lado, fria. E parado perto da porta dos fundos, segurando o celular com a lente da câmera apontada diretamente para mim, estava Darius. Ai, meu Deus, pai! Gritou Darius, com a voz falsa e teatral. O fogão! Você deixou o fogão ligado de novo. Ele não se moveu para desligá-lo. Manteve o celular firme, gravando minha reação. Caminhei até lá e girei o botão para a posição desligada. O sibilo parou. Olhei para o queimador. Estava frio. Eu não usava o fogão desde o café da manhã. Tínhamos comido lasanha direto das embalagens de alumínio. Virei-me para encarar meu filho. A câmera ainda estava rodando. Eu não toquei neste fogão, Darius, eu disse, com a voz calma. Pai, pare de mentir, disse Darius, narrando para a plateia do seu futuro juiz. Estávamos na sala de jantar e você veio aqui fazer chá. Você esqueceu de acender. Você poderia ter explodido a casa. É exatamente sobre isso que estávamos falando. Você não está seguro aqui. Ele virou a câmera para Keisha, que havia corrido para trás de mim, cobrindo a boca com as mãos numa performance de choque. Eu não acredito, sussurrou Keisha. Ele deixou o gás ligado. Ele vai se matar. Eles estavam armando para mim. Estavam encenando um acidente quase fatal para provar que eu era incompetente. Não era apenas cruel. Era criminoso. Eles estavam dispostos a encher minha casa com gás explosivo, arriscando todas as nossas vidas, apenas para conseguir um clipe de 30 segundos que lhes daria o controle do meu patrimônio. Desligue a câmera, Darius, eu disse. Estou guardando isso como prova, pai, disse Darius, recuando em direção à porta. Não podemos deixar você ficar aqui. Isso prova tudo. Você tem demência. Você é um perigo para si mesmo e para os outros. Ele estava sem fôlego, triunfante. Ele tinha sua arma do crime. Você girou esse botão, Darius, eu disse. Você esperou até Keisha me distrair, e você ligou o gás. Você está confuso, pai, disse Darius, um sorriso de escárnio tocando o canto dos lábios. É a doença falando. Vamos, Keisha. Precisamos ir. Não podemos ficar aqui. Não é seguro. Eles recuaram em direção à porta da frente, movendo-se rápido agora. Tinham o que vieram buscar. Vamos conseguir ajuda para o senhor, papai. Keisha gritou enquanto corria para o carro. Eu prometo. Fiquei na cozinha, o cheiro de gás ainda pairando no ar. Ouvi o som dos motores acelerando, os pneus cantando enquanto saíam da garagem. Eles estavam correndo para protocolar o processo. Enviariam aquele vídeo para o advogado esta noite. Entrariam com um pedido de liminar na manhã seguinte. Eles achavam que tinham acabado de pregar o último prego no caixão da minha independência. Caminhei até a pia e servi um copo de água. Minhas mãos estavam firmes, meu coração estava frio. Eles fizeram a jogada deles, cometeram o ato, não havia volta agora. Eles não apenas morderam a mão que os alimentava, eles tentaram decepá-la. Tomei um gole de água e olhei para o fogão, e olhei para a chaleira. Toquei nela, gelada. Se eu tivesse tentado fazer chá, como eles alegavam, a chaleira estaria morna pelo calor piloto ou pelo ambiente, mas estava fria como gelo. Tirei o telefone do bolso e disquei para Franklin. Eles fizeram, eu disse. Eles encenaram um vazamento de gás. Eles têm em vídeo. Eles te machucaram?
Perguntou Franklin, com a voz afiada. Não, mas tentaram explodir meu caráter. Eles vão entrar com o processo amanhã. Deixe-os entrar, disse Franklin. Nós estamos prontos. Desliguei o telefone. Fui até a porta da frente e tranquei-a. Voltei para a cozinha e limpei os restos da lasanha. Raspei as sobras deles no lixo. Lavei os garfos que eles usaram para comer minha comida enquanto planejavam minha ruína. Sequei os pratos e os guardei. Então fui para o meu quarto e arrumei uma pequena mala, uma camisa limpa, minha gravata boa, um lenço. Coloquei a mala perto da porta. O dia seguinte seria longo. Amanhã, o carteiro entregaria algo que eles nunca esperavam. Justiça. O sol da manhã nasceu sobre College Park com uma calma enganosa, lançando longas sombras sobre o gramado que eu cuidava meticulosamente há 40 anos. Eu estava sentado na varanda da frente, na minha cadeira de balanço, com uma xícara de café esfriando na mão, vigiando a rua. Eu sabia que eles agiriam rápido. Darius e Keisha estavam operando na base do medo agora, e o medo torna as pessoas eficientes. Eles tinham o vídeo. Tinham a narrativa. Agora, só precisavam do selo do Estado para tornar tudo oficial. Às 10 horas, o silêncio do bairro foi quebrado pelo ronco pesado de um motor. Não era um carro de luxo desta vez. Era uma viatura do xerife do condado de Fulton, branca com letras douradas, movendo-se lentamente pela rua. Ela diminuiu a velocidade ao passar pela casa do Sr. Henderson, depois virou na minha entrada. O Sr. Henderson, que estava aparando suas cercas vivas, parou a tesoura e ficou olhando. A Sr. Higgins, do outro lado da rua, abriu as cortinas. Meus filhos queriam um espetáculo, e agora eles tinham um. Eu não me levantei. Permaneci na minha cadeira, balançando lentamente enquanto o oficial saía do veículo. Ele era um homem grande, usando óculos escuros e um uniforme que rangia com o peso do cinto de utilidades. Ajeitou o chapéu e subiu o caminho, escaneando a propriedade. Isaiah Vance, chamou ele. Eu sou Isaiah Vance, respondi, pousando meu café. O oficial subiu os degraus. Ele não parecia ameaçador, parecia entediado. Para ele, aquela era apenas mais uma terça-feira, apenas mais uma disputa familiar embrulhada em papel legal. Tenho alguns documentos para o senhor, Sr. Vance, disse ele, estendendo um envelope grosso. O senhor está sendo notificado de uma petição de emergência para curatela temporária. Há uma audiência marcada para quinta-feira de manhã, às 9 horas. O senhor precisa assinar aqui para confirmar o recebimento. Peguei a prancheta dele. Minha assinatura saiu firme, um contraste gritante com a mão trêmula do homem que meus filhos alegavam que eu era. Devolvi a prancheta. Tenha um bom dia, oficial, eu disse. Ele tocou a aba do chapéu e voltou para o carro. Esperei até que ele saísse da garagem e desaparecesse rua abaixo. O Sr. Henderson ainda estava olhando, com o rosto torcido de preocupação. Dei-lhe um pequeno aceno, um sinal de que tudo estava sob controle, antes de pegar o envelope e entrar. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde meus filhos haviam comido minha comida na noite anterior, e abri o pacote. A linguagem era brutal. Era clínica. Era uma arma feita de palavras. No caso de Isaiah Vance, petição para tutela e curatela de emergência. Li as alegações. Eram uma obra-prima de ficção tecida com fios de verdade. O réu, Isaiah Vance, demonstrou um declínio rápido e alarmante na função cognitiva. Em 12 de maio, o réu ficou desorientado em um evento público, exigindo remoção do local. Em 28 de maio, o réu exibiu comportamento agressivo e paranoico em relação a familiares e profissionais de saúde. Em 2 de junho, o réu colocou em risco sua própria vida e a de outros ao deixar um fogão a gás sem vigilância e apagado, resultando em um acúmulo quase fatal de gás natural na residência. Virei para a declaração assinada por Darius. Meu pai não é mais o homem que era. Ele está confuso, hostil
e incapaz de gerir seus próprios assuntos. Estamos protocolando esta petição para protegê-lo de autolesão e exploração financeira. Virei para a declaração de queixa. Parte meu coração fazer isso, mas meu pai precisa de cuidados 24 horas que ele se recusa a aceitar. Pedimos ao tribunal que nos conceda o controle de seu patrimônio para garantir sua segurança. Eles tinham feito isso. Tinham jurado diante de Deus e do Estado da Geórgia que eu era incompetente. Eles haviam cruzado o Rubicão. Não havia volta. Eles não eram mais apenas filhos ingratos, eram adversários. Levantei-me e caminhei até o quarto principal. Empurrei a pesada cômoda de carvalho, revelando o cofre de parede que instalei 20 anos atrás. Girei o disco. Esquerda para 19, direita para 85, esquerda para 42. As travas clicaram, um som de finalidade mecânica e pesada. Puxei a porta de aço. Lá dentro, em cima de uma pilha de títulos de capitalização e da minha certidão de casamento, estava uma pasta vermelha. Bernice tinha comprado aquela pasta. Ela a rotulara com sua caligrafia cursiva e caprichosa, o arquivo de emergência. Use isso apenas se precisar, Isaia, ela me dissera. Apenas se eles não lhe deixarem escolha. Tirei o arquivo. Parecia pesado na minha mão, mais pesado que o pacote do xerife. Aquele arquivo continha os códigos nucleares. Continha os documentos do fundo fiduciário que delineavam as cláusulas estritas de deserdamento. Continha a escritura original das terras que a avó de Bernice lhe deixara. Continha a verdade aterrorizante de quanto eles estavam jogando fora. Levei a pasta vermelha para a cozinha e a coloquei ao lado dos papéis do tribunal. A mentira e a verdade, sentadas lado a lado. Peguei meu telefone e liguei para Franklin. Eles me notificaram, eu disse. Qual é a data? Perguntou Franklin. Quinta-feira de manhã, 9 horas. Ótimo, disse Franklin. Isso nos dá 48 horas. Tenho a resposta pronta. Tenho o relatório do detetive. Tenho o atestado do médico. Você quer resolver isso discretamente, Isaia? Poderíamos ligar para o advogado deles. Mostrar as evidências. Fazer com que desistam. Olhei para o arquivo vermelho. Pensei na expressão de Darius quando me filmou. Pensei nas lágrimas falsas de queixa. Não respondi. Se resolvermos discretamente, eles vão apenas esperar eu morrer. Vão pairar como abutres, esperando pelo pagamento. Preciso quebrar o ciclo, Franklin. Preciso quebrá-lo com tanta força que nunca possa ser remontado da maneira errada. Nós vamos ao tribunal, confirmou Franklin. Nós vamos ao tribunal, eu disse. E Franklin, certifique-se de que o detetive esteja lá. Quero que ele deponha. Desliguei o telefone. Não me sentia mais com raiva. A raiva havia se consumido, deixando apenas uma clareza fria e dura. Eu era um pai, e o trabalho de um pai é ensinar seus filhos a viver no mundo. Às vezes, você ensina com uma mão gentil, às vezes com um abraço, e às vezes, quando eles se perderam tão completamente que tentam destruir você, você os ensina com a verdade. Passei o resto do dia limpando a casa, esfreguei o chão, tirei o pó das persianas, cortei a grama. Eu queria tudo perfeito. Queria que minha vida parecesse exatamente o que era, ordenada, digna e minha. Naquela noite dormi profundamente. Sonhei com Bernice. Ela estava no jardim, usando suas pérolas, sorrindo para mim. Fique de pé, Isaia, ela sussurrou. Fique de pé. A manhã de quinta-feira chegou com um céu cinza ardócia que pairava baixo sobre a cidade, ameaçando uma chuva que nunca caía de verdade. Acordei às 5, muito antes do despertador tocar. A casa estava silenciosa, mas não era mais o silêncio vazio da solidão. Era o silêncio expectante de um campo de batalha antes do primeiro tiro de canhão. Tomei banho e fiz a barba sem pressa, encarando o rosto no espelho. Era um rosto marcado por anos de sol e vento, caminhando na minha rota de entrega, um rosto que vira alegria e tristeza em igual medida. Meus filhos alegavam que esse rosto pertencia a um velho confuso.
Hoje eu mostraria a eles que pertencia a um pai que cansou de recuar. Vesti meu terno grafite, o tecido rígido e formal. Dei um nó duplo Windsor na gravata, preciso e apertado. Poli meus sapatos até conseguir ver o reflexo da luz do teto no couro preto. Então fui para a mesa da cozinha. O arquivo vermelho que Bernice preparara estava lá, um tijolo silencioso de evidência. Coloquei-o na minha pasta de couro, a que eu usava para reuniões do sindicato antigamente, e fechei as travas com um estalo. O som ecoou na cozinha como um tiro. Dirigi o Taurus até o centro, entrando no tráfego da hora do rush. Estacionei no lote público a 2 quarteirões do tribunal, ignorando os manobristas. Eu precisava da caminhada. Precisava do ar frio da manhã nos meus pulmões. Franklin Moses estava me esperando nos degraus largos de pedra do Tribunal Superior do Condado de Fulton. Ele parecia uma estátua esculpida em granito, envolto em um casaco de lã, segurando uma pasta que parecia muito mais cara que a minha, mas que provavelmente continha a mesma quantidade de papel. "Você parece pronto", Isaiah disse ele quando cheguei ao degrau superior. "Estou tão pronto quanto jamais estarei." "Eles sabem sobre o detetive?" Não, disse Franklin, virando-se para olhar as pesadas portas de latão. "Eles acham que isso vai ser uma formalidade. Acham que vão entrar lá, chorar algumas lágrimas sobre o seu declínio, mostrar aquele vídeo e sair com as chaves do seu reino. Eles não têm ideia de que há um trem vindo na direção oposta. Passamos pela segurança e subimos para o 3º andar. O corredor do lado de fora da sala 4B estava cheio, e lá estavam eles. Darius e Keisha estavam perto do bebedouro, amontoados com sua advogada. Ela era uma mulher de aparência afiada, com cabelo loiro puxado num coque severo, vestindo um terno que gritava honorários caros por hora. Darius usava um terno azul marinho que parecia novo em folha, provavelmente comprado num cartão de crédito que ele estourou naquela manhã. Keisha usava um vestido preto modesto, parecendo a filha enlutada de um homem que nem estava morto ainda. Eles me viram chegando. Darius endireitou-se, ajustando os punhos. Keisha olhou para os sapatos. Eles não acenaram. Não vieram perguntar como eu estava. Ficaram parados em sua posição, réus em um julgamento moral que nem sabiam que estavam perdendo. "Sr. Vance", disse a advogada deles secamente quando passamos. Não a reconheci. Não olhei para meus filhos. Passei por eles e empurrei as portas duplas do tribunal. A sala era menor do que eu esperava, cheirando a cera de chão e madeira velha. A galeria estava vazia, exceto por alguns funcionários entediados e, na última fila, o detetive Holloway. Ele me deu um aceno quase imperceptível. Ele era a testemunha surpresa, a granada que Franklin estava esperando para puxar o pino. Sentamos na mesa da defesa. Darius e Keisha entraram um momento depois, ocupando seus lugares na mesa dos autores. "Todos de pé", gritou o oficial de justiça. Levantamo-nos quando o juiz Harrison entrou. Ele era um homem mais velho, calvo, com óculos de aro de arame e um rosto que parecia ter ouvido todas as mentiras já contadas na cidade de Atlanta. No caso da petição de emergência para a tutela e curatela de Isaiah Vance, leu ele: "Todas as partes estão presentes?" "Sim, meritíssimo", disse a advogada loira, levantando-se. "Sarah Jenkins pelos requerentes, Darius Vance e Keisha Vance Moore." Franklin levantou-se lentamente. "Franklin Moses pelo réu, Isaiah Vance." O juiz olhou por cima dos óculos para mim, depois para meus filhos. "Muito bem. Sra. Jenkins, pode prosseguir." Sarah Jenkins caminhou até o centro da sala. Ela não usou o pódio. Caminhou com a confiança de alguém que já havia vencido esse caso 100 vezes antes. Olhou para o juiz, depois olhou para mim com um olhar cheio de piedade ensaiada. "Meritíssimo", começou ela, com a voz suave e preocupada. "Esta é uma tragédia. É a tragédia de uma família assistindo ao patriarca que amam desaparecer lentamente. Meus clientes estão aqui hoje não por ganância, não por malícia, mas por uma necessidade desesperada de proteger seu pai de si mesmo." Eu fiquei sentado, imóvel como uma pedra.
Ouvi enquanto ela pintava a imagem de um homem que eu não reconhecia. Ela falou sobre lapsos de memória, falou sobre paranoia, falou sobre a recusa em aceitar a realidade do envelhecimento. O Sr. Vance mora sozinho em uma propriedade grande e decadente, disse ela, gesticulando em minha direção. Ele recusa assistência profissional. Tornou-se hostil às tentativas de seus filhos de garantir sua segurança. E, como mostraremos, seu declínio cognitivo atingiu um ponto em que ele é um perigo imediato para sua própria vida. Ela fez uma pausa para efeito. Temos depoimento de uma especialista em cuidados de idosos que foi verbalmente agredida pelo Sr. Vance. Temos declarações sobre sua confusão em eventos públicos. E o mais perturbador, meritíssimo, temos evidência em vídeo de um incidente ocorrido há apenas 2 dias. Um incidente que poderia ter nivelado um quarteirão inteiro da cidade. Ela se virou para olhar Darius e Keisha. Eles estavam de mãos dadas, cabeças baixas, interpretando seus papéis com perfeição. Chamo Darius Vance para depor, disse ela. Darius levantou-se. Caminhou até o banco das testemunhas, levantou a mão direita e jurou dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Observei-o tomar seu assento. Observei-o olhar para o juiz com olhos arregalados e sinceros. E percebi, com o coração apertado, que ele ia fazer aquilo. Ele ia olhar aquele juiz nos olhos e mentir sobre seu próprio pai. Sr. Vance, pode descrever para o tribunal o comportamento do seu pai nos últimos 6 meses? Perguntou Sarah Jenkins. Darius respirou fundo. Tem sido difícil de assistir, meritíssimo, disse ele. Papai sempre foi um homem forte, mas no último ano ele simplesmente começou a desaparecer. Ele esquece coisas importantes, contas, onde ele está. No casamento da minha irmã, 2 semanas atrás, ele estava vagando perto da entrada de serviço, confuso. Ele achava que estava em um evento dos Correios de 20 anos atrás. Ele não reconheceu alguns de seus próprios familiares. Eu fiquei sentado ali e ouvi as mentiras escorrendo da boca do meu filho. Eram mentiras suaves, polidas e praticadas. Ele não estava apenas distorcendo a verdade, estava inventando uma nova realidade. E como isso afetou a situação de vida dele? Perguntou a advogada. A casa está caindo aos pedaços, disse Darius. Tentamos fazê-lo contratar ajuda, mas ele fica agressivo. Ele acha que as pessoas estão roubando dele. Fica paranoico. Ele acusa a gente de querer o dinheiro dele. Ele gritou com uma especialista em transição na semana passada. Foi aterrorizante. O juiz fez uma anotação em seu bloco. Meritíssimo, disse Sr. Jenkins. Gostaria de apresentar a prova dos requerentes. Ela apontou o controle remoto para a tela do projetor. A sala escureceu levemente. O vídeo começou a tocar. Era a filmagem da minha cozinha. O som do gás sibilando encheu o tribunal, alto e ameaçador. Ai, meu Deus, pai! A voz de Darius no vídeo gritou. O fogão! Você deixou o fogão ligado de novo? A câmera focou em mim parado na pia, parecendo assustado. Na filmagem granulada, eu não parecia zangado ou sábio. Parecia confuso. Parecia um velho pego num erro. O vídeo terminou com a tela ficando preta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sr. Vance, disse Sra. Jenkins para Darius, conte ao tribunal o que aconteceu naquela noite. Fomos jantar lá, disse Darius, sua voz falhando apenas o suficiente para soar convincente. Papai foi para a cozinha fazer chá. Minutos depois, sentimos cheiro de gás. Corri para lá e o encontrei parado. A boca do fogão estava totalmente aberta. Ele nem percebeu. Se não estivéssemos lá, meritíssimo, ele estaria morto. A casa inteira teria desaparecido. Ele enxugou uma lágrima inexistente do olho. Keisha, sentada à mesa, soltou um soluço suave que ecoou na sala silenciosa. Parte meu coração dizer isso, continuou Darius. Mas meu pai não pode mais morar sozinho. Ele não está seguro. Estamos apenas tentando salvar a vida dele. Obrigada, Sr. Vance, disse Sra. Jenkins suavemente, sem mais perguntas. Darius levantou-se e voltou para sua mesa.
Sentou-se ao lado da irmã e colocou o braço em volta dela. Pareciam a imagem perfeita de filhos enlutados e zelosos. Eles tinham feito isso. Apresentaram suas evidências. Sentaram-se ali confiantes de que tinham acabado de garantir sua herança e resolvido seus problemas de dívida com uma performance de 15 minutos. Eles achavam que tinham vencido. O juiz Harrison desviou o olhar para a mesa da defesa. Ele me olhou por cima da armação dos óculos. Seus olhos não eram indelicados, mas estavam cheios do peso daquilo que ele achava que tinha que fazer. Senhor Moses, disse o juiz, o réu tem testemunhas a chamar, ou o senhor deseja fazer uma declaração sobre a petição? Franklin levantou-se. Abotoou o paletó lentamente. Ele não parecia preocupado. Parecia um homem que segurava um Royal Flush num jogo de pôquer valendo centavos. Nós temos testemunhas, meritíssimo, disse Franklin, sua voz ressoando na pequena sala, e temos evidências que fornecerão um contexto muito diferente para o vídeo que o tribunal acabou de ver. O juiz ergueu uma sobrancelha. Prossiga. Senhor Moses. Franklin caminhou até o centro da sala. Ele não olhou para o juiz. Ele olhou diretamente para Darius e Keisha. A defesa chama o Dr. Aris Thorne para depor. Darius enrijeceu, inclinou-se e sussurrou algo frenético para Keisha. Eles não esperavam um médico, esperavam que eu delirasse e gritasse. Esperavam uma briga, mas não esperavam uma defesa técnica. O Dr. Thorne entrou. Era um homem alto, de cabelos prateados, com a postura de quem passou 40 anos estudando o cérebro humano. Ele assumiu o banco das testemunhas e fez o juramento. Dr. Thorne, disse Franklin, o senhor é o médico de cuidados primários do Sr. Vance, correto? Sou, respondeu o médico. Trato de Isaiah há 15 anos. E quando foi a última vez que o examinou? 3 dias atrás. O Sr. Vance veio até mim para uma avaliação cognitiva completa. E quais foram as suas descobertas? Darius e Keisha encaravam o médico agora, seu luto falso substituído por uma tensão muito real. Minhas descobertas foram que Isaiah Vance tem a função cognitiva de um homem 20 anos mais jovem, declarou o Dr. Thorne claramente. Sua memória é perfeita, seu raciocínio é afiado. Apliquei a avaliação cognitiva de Montreal. Ele pontuou 30 de 30. Não há absolutamente nenhuma evidência de demência, Alzheimer ou qualquer tipo de declínio cognitivo. Na minha opinião médica, ele é totalmente capaz de gerir seus próprios assuntos. Obrigado, doutor, disse Franklin. A senhora Jenkins disparou da cadeira. Protesto. Meritíssimo. O médico não estava presente durante o incidente do gás. Um teste cognitivo num consultório estéril não refuta a realidade do perigo que acabamos de ver em vídeo. O juiz assentiu. Protesto indeferido, mas o ponto foi anotado. O doutor está dispensado. Franklin esperou o médico sair. Então, voltou-se para o juiz. Meritíssimo, os requerentes alegam que o pai está confuso. Alegam que ele é paranoico. Alegam que ele acredita que as pessoas estão roubando dele. Franklin fez uma pausa dramática. Caminhou de volta para nossa mesa e pegou o arquivo vermelho. Pretendemos provar que o Sr. Vance não é paranoico, meritíssimo. Pretendemos provar que ele é simplesmente observador. A defesa chama o detetive James Holloway para depor. O ar saiu da sala. Darius ficou pálido. Keisha agarrou o braço dele. Eles assistiram com horror enquanto o homem corpulento da última fila se levantava e atravessava o portão giratório. Eles sabiam quem ele era. Não sabiam o nome dele, mas reconheciam o olhar de um homem que trazia más notícias. Enquanto o detetive Holloway assumia o banco, olhei para meu filho. Pela primeira vez desde o início do julgamento, ele olhou para mim. E em seus olhos vi o primeiro lampejo da verdade amanhecendo sobre ele. Ele percebeu naquele momento que havia entrado numa armadilha. Declare sua ocupação para o tribunal, disse Franklin, parado confortavelmente no centro da sala com as mãos nos bolsos.
Sou investigador particular licenciado no estado da Geórgia, disse o detetive Holloway, sua voz raspando como lixa. Especializo-me em contabilidade forense e recuperação de ativos. E o senhor foi contratado para investigar os antecedentes financeiros do réu Isaiah Vance? Não, disse Holloway secamente. Fui contratado para investigar os antecedentes financeiros dos requerentes Darius Vance e Keisha Vance Moore. Protesto! Gritou Sarah Jenkins, pulando de pé. Seu rosto estava vermelho. Meritíssimo, o status financeiro dos meus clientes é irrelevante. Esta audiência é sobre a competência do pai deles, não sobre suas contas bancárias. Franklin virou-se para o juiz. Meritíssimo, os requerentes alegam que seu motivo é unicamente a proteção do pai. Se pudermos provar que eles estão em apuros financeiros desesperadores e que ganhar o controle do patrimônio do senhor Vance é a única solução para sua ruína iminente, então o status financeiro deles não é apenas relevante, é o caso inteiro. O juiz Harrison olhou para Darius, que agora suava visivelmente sob as luzes fluorescentes. Olhou para Keisha, que agarrava a borda da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Protesto indeferido, disse o juiz, com a voz dura. A testemunha responderá. Franklin acenou para Holloway. Por favor, diga ao tribunal o que o senhor encontrou, detetive. Holloway abriu uma pasta que trouxera consigo. Colocou um par de óculos de leitura e olhou para os documentos. Descobri que o Sr. Darius Vance está atualmente insolvente, leu Holloway. Ele tem dívidas pendentes totalizando $412 mil com credores privados não licenciados. Seu negócio está inativo há 18 meses. Ele contraiu 3 empréstimos pessoais nos últimos 90 dias, todos atualmente em inadimplência. O silêncio no tribunal era absoluto. O único som era o zumbido do ar-condicionado e o arranhar da máquina do estenógrafo. E a senhora Vance Moore? Perguntou Franklin. A senhora Vance Moore está atualmente enfrentando a execução hipotecária de sua residência principal, continuou Holloway, virando uma página. Ela recebeu 2 avisos de inadimplência. Seus cartões de crédito estão estourados num total de $45 mil. Seu marido foi recentemente demitido de seu emprego por impropriedades financeiras. Franklin deixou as palavras pairarem ali. Caminhou até o banco do júri, embora não houvesse júri, e encostou-se na grade. Então, na sua opinião profissional, detetive, o senhor diria que os requerentes têm um incentivo financeiro para adquirir o controle dos ativos de seu pai. Protesto, disse Jenkins, mas sua voz estava fraca. Pede especulação. Mantido, disse o juiz, mas ele não olhou para a advogada. Ele estava encarando Darius com um olhar de fria compreensão. Não tenho mais perguntas para esta testemunha, disse Franklin. A senhora Jenkins recusou o contra-interrogatório. Ela sabia que o dano estava feito. Sussurrou furiosamente para Darius, que balançava a cabeça, o rosto, uma máscara de pânico. Franklin voltou para a nossa mesa. Ele olhou para mim. É a hora, Isaiah. A defesa chama o réu, Isaiah Vance, para depor. Levantei-me. Minhas pernas pareciam pesadas, mas forcei-as a se mover. Passei pelos meus filhos. Podia sentir o cheiro do medo emanando deles. Cheirava a suor e colônia barata. Assumi o banco. Levantei minha mão direita. Fiz o juramento. Senhor Vance, disse Franklin, perto da mesa da defesa. O senhor ouviu seu filho testemunhar que o senhor está confuso, que é paranoico, que esquece quem são as pessoas. Isso é verdade? Não, eu disse. Minha voz estava firme. Era a voz que eu usava quando lia as escrituras na igreja. Era profunda e ressonante. Eu sei exatamente quem eu sou. Sou Isaiah Vance. Resido na Maple Drive, número 402. Servi ao Serviço Postal dos Estados Unidos por 37 anos. E sei exatamente quem são meus filhos. Franklin assentiu. Vamos falar sobre o vídeo, Isaiah. O incidente com o fogão. Seu filho alega que o senhor deixou o gás ligado. Alega que o senhor estava confuso. Conte ao tribunal o que aconteceu. Olhei para o juiz.
Eu queria que ele me visse. Não a caricatura que meu filho pintara, mas o homem. Eles vieram jantar, comecei. Foi uma surpresa. Trouxeram lasanha. Comemos na sala de jantar. Keisha me pediu para ir à sala de estar ver fotos no tablet dela. Ela sentou muito perto de mim. Continuou me mostrando fotos, bloqueando minha visão da cozinha. Ouvi Darius se levantar. Ele disse que ia lavar a louça. Fiz uma pausa. Olhei para Darius. Ele se recusava a encontrar meus olhos. Minutos depois, senti cheiro de gás. Perguntei a Keisha se ela sentia. Ela disse que não. Tentou me manter na cadeira, mas o cheiro ficou mais forte. Fui para a cozinha. Darius estava parado perto da porta dos fundos, segurando o celular. O gás estava sibilando. O queimador estava girado até a posição máxima, mas não estava aceso. "O senhor ligou aquele queimador?" perguntou Franklin. "Não, eu não liguei. Tomamos vinho no jantar. Eu não fiz chá. Não fervi água. E há uma coisa que o vídeo não mostra." "O que é isso?" perguntou Franklin. "A chaleira", eu disse. "No vídeo, o senhor vê uma chaleira no fogão. Mas se eu estivesse tentando fazer chá, se tivesse ligado o gás 10 minutos antes, como eles alegam, aquela chaleira estaria morna devido à chama piloto ou ao calor ambiente. Mas quando estendi a mão para desligar o gás, minha mão roçou na chaleira. Ela estava gelada, gelada como pedra. Ela tinha sido colocada lá segundos antes de o vídeo começar. Vi o juiz escrever algo. Ele circulou a anotação. "Sr. Vance", disse Franklin calmamente. "Por que o senhor acha que seus filhos fariam isso? Por que encenariam um acidente? Por que tentariam declará-lo incompetente?" Olhei para minhas mãos. Eram mãos de trabalho, mãos que haviam construído uma vida. "Por que eles estão se afogando?" eu disse suavemente. "E eles acham que eu sou um bote salva-vidas. Eles acham que se puderem vender minha casa, podem pagar suas dívidas. Acham que sou apenas um velho no caminho da salvação deles. Eles não veem mais um pai. Veem um ativo. E estavam dispostos a destruir meu nome e minha liberdade para liquidá-lo." O tribunal estava em silêncio. Até o estenógrafo parou de digitar por um segundo. "Eu amo meus filhos", eu disse, olhando para Keisha, que chorava nas mãos. "Eu os amo o suficiente para perdoá-los por muitas coisas. Mas eu os amo demais para deixá-los destruir a si mesmos com dinheiro fácil. E eu me respeito demais para deixá-los me trancar por um crime que não cometi." "Obrigado, Sr. Vance", disse Franklin. "A senhoria." Jenkins levantou-se, olhou para suas anotações, olhou para seus clientes, olhou para mim, fechou sua pasta, sem perguntas, meritíssimo. Desci do banco das testemunhas. Caminhei de volta para o meu lugar. Não me sentia triunfante, sentia uma tristeza pesada e dolorosa. Eu tinha acabado de expor meus filhos como mentirosos e fraudadores num tribunal. Eu tinha salvado minha vida, mas tinha partido meu coração. O juiz Harrison tirou os óculos de aro de arame e esfregou a ponte do nariz. O som foi um atrito suave e seco no silêncio do tribunal. Ele olhou para a pilha de papéis em sua bancada, a petição que meus filhos protocolaram, as declarações que juraram ser verdadeiras, e então olhou para a tela de vídeo, agora escura. Ele não olhou para os advogados. Olhou diretamente para Darius e Keisha. "Vocês usaram o meu tribunal", disse o juiz, com a voz baixa e perigosa como uma ferramenta de extorsão. Darius tentou se levantar. "Meritíssimo, nós estávamos apenas..." "Sente-se", o juiz Harrison retrucou. O estalo de sua voz fez Keisha pular. "Sento-me nesta bancada há 22 anos. Já vi famílias brigarem por dinheiro, já vi ganância, já vi traição, mas raramente vi filhos tão desesperados para liquidar a vida do próprio pai a ponto de fabricarem evidências de demência para fazê-lo." O juiz pegou a petição e a segurou no ar. "Vocês alegaram que seu pai era incompetente. Alegaram que ele era um perigo para si mesmo. No entanto, o depoimento de hoje mostra que o único perigo na vida do Sr. Vance é a incompetência financeira de seus filhos."
Vocês estão se afogando em dívidas, então tentaram transformar seu pai num bote salva-vidas. Tentaram despojar um homem de sua dignidade porque não conseguiam pagar suas próprias contas. Ele largou os papéis de volta na mesa. Foi um som pesado, final. Petição negada, disse ele. A extinção do processo é definitiva, o que significa que vocês não podem protocolar isso novamente. Além disso, declaro que esta petição foi apresentada de má fé. Ordeno que os requerentes, Darius Vance e Keisha Vance Moore, paguem todas as despesas legais incorridas pelo réu. Também estou encaminhando a transcrição deste processo e as evidências em vídeo para o escritório do promotor distrital para revisão quanto a possíveis acusações de perjúrio e fraude processual. Keisha engasgou, um som úmido e sufocado. Darius parecia ter levado um soco no estômago. A advogada deles, Sra. Jenkins, já estava arrumando sua pasta, distanciando-se da precipitação radioativa de seus próprios clientes. Saiam do meu tribunal, disse o juiz Harrison. Ele bateu o martelo. Soou como um tiro encerrando a guerra. Franklin estendeu a mão e apertou meu ombro. Acabou, Isaiah. Você venceu. Levantei-me. Eu não me sentia um vencedor. Sentia-me como um sobrevivente de um desastre natural, parado nos destroços do que costumava ser meu lar. Peguei minha pasta, aquela que guardava o arquivo vermelho, e caminhei em direção ao corredor. Eu tinha que passar por eles para sair. Darius e Keisha ainda estavam sentados à mesa, atordoados pelo silêncio. Quando passei, Darius estendeu a mão e agarrou minha manga. Pai, sussurrou ele. Pai, espera. Parei. Olhei para a mão dele no meu paletó grafite. O mesmo paletó que ele havia zombado no casamento. Me solte, eu disse. Ele puxou a mão de volta como se tivesse se queimado. Pai, por favor, você tem que entender. Os agiotas, os empréstimos, eles vão me matar. Se eu não pagá-los, eles vão nos machucar. Nós não queríamos fazer isso. Não tivemos escolha. Você sempre tem uma escolha. Darius, eu disse, você escolheu mentir, você escolheu me trair. Vamos perder tudo. Soluçou Keisha, olhando para mim com o rímel escorrendo pelas bochechas. A casa, os carros. Vamos ficar na rua. Papai, por favor. Se o senhor tem algum dinheiro, qualquer coisa, nos ajude. Aprendemos nossa lição, prometemos. Olhei para eles, minha carne e meu sangue. Estavam implorando por migalhas, aterrorizados com a ruína que trouxeram sobre si mesmos. Eles achavam que a tragédia era perderem suas casas. Não percebiam que a tragédia era terem perdido o pai. Fiz sinal para que me seguissem até o saguão. Eu não podia dizer o que precisava ser dito dentro do tribunal. Caminhamos para o corredor de mármore. Estava vazio agora, a correria matinal das audiências havia acabado. A luz entrava pelas janelas altas, iluminando poeira dançando no ar. Caminhei até um banco e coloquei minha pasta. Abri as travas. Vocês querem saber sobre dinheiro, eu disse. Vocês destruíram nosso relacionamento porque queriam o valor da minha casa. Quanto vocês achavam que ela valia? 300 mil? 400? Talvez uns 450, murmurou Darius, enxugando o rosto. O suficiente para limpar as dívidas. Enfiei a mão na pasta e tirei o arquivo vermelho. Abri-o e tirei a escritura da propriedade no centro da cidade que Bernice herdara. Tirei os documentos do fundo fiduciário que mostravam a avaliação atual dos ativos. Sua mãe e eu tomamos uma decisão 5 anos atrás, eu disse, segurando os papéis, mas sem entregá-los. Decidimos viver com simplicidade. Decidimos dirigir carros velhos e viver em nossa casa antiga porque queríamos criar filhos que valorizassem o caráter acima do dinheiro. Queríamos ver se vocês conseguiam construir suas próprias vidas antes de lhes darmos a fundação das nossas. Virei o papel para que pudessem ver a linha final. O número estava em negrito e preto. 8.300.000 dólares. Os olhos de Darius se arregalaram. Ele parou de respirar. Keisha parou de chorar e encarou a página, a boca caindo aberta. 8 milhões, sussurrou Darius. Você tem 8 milhões de dólares.
Eu tinha 8 milhões de dólares, corrigi, e tudo ia ser de vocês. Estava num fundo fiduciário. O plano era dar acesso aos rendimentos quando vocês fizessem 40 anos, desde que tivessem mostrado que eram responsáveis. Desde que tratassem sua família com respeito. Fechei a pasta. O som foi suave, mas atingiu-os como um martelo. Mas existe uma cláusula, eu disse. Uma cláusula de deserdamento. Se qualquer beneficiário tentar atacar a competência do outorgante ou tentar tomar o controle do patrimônio contra a vontade do outorgante, ele será imediatamente removido do fundo. Olhei para meu filho. Olhei para minha filha. Vocês não perderam apenas um processo hoje, eu disse. Vocês abandonaram um legado que teria cuidado de seus filhos e de seus netos. Vocês trocaram 8 milhões de dólares por uma mentira sobre um fogão a gás. Não, lamentou Keisha. Não, papai. O senhor não pode. Esse é o dinheiro da mamãe. Ela não iria querer isso. Sua mãe escreveu a cláusula, eu disse. Ela viu isso chegando. Ela me disse que se vocês tentassem tomar o que não ganharam, eu deveria cortá-los. Completamente. Darius parecia doente. Encostou-se na parede, escorregando até ficar agachado no chão, a cabeça nas mãos. Ele estava fazendo as contas. Percebia que sua ganância lhe custara mais do que ele jamais poderia ganhar em 100 vidas. Então, o que acontece com o dinheiro? Perguntou ele, com a voz oca. Vai para a caridade, eu disse. Vai para pessoas que vão apreciá-lo. Vai para bolsas de estudo para crianças que não têm pais para salvá-los. Coloquei o arquivo vermelho de volta na minha pasta e fechei as travas. Estou indo para casa agora, eu disse. Não venham à minha casa, não liguem para o meu telefone. Se aparecerem na minha porta, chamarei a polícia e mostrarei a ordem do juiz. Vocês queriam ser adultos independentes, queriam tomar suas próprias decisões. Hoje é o primeiro dia de suas novas vidas. Boa sorte. Virei as costas e fui embora. Ouvi Keisha gritando meu nome. Ouvi Darius socando a parede. Eu não olhei para trás. Caminhei para fora do tribunal e entrei no sol brilhante e quente de Atlanta. Sentia-me mais leve do que em anos. O peso da expectativa deles havia desaparecido. O fardo do fracasso deles não era mais meu para carregar. Eu estava sozinho, sim, mas estava livre. E, pela primeira vez em muito tempo, o ar tinha um gosto doce. Os dias que se seguiram ao julgamento foram de silêncio em College Park. O telefone não tocou. A entrada da garagem permaneceu vazia. Mas, enquanto minha casa estava em paz, o mundo lá fora desabava sobre meus filhos. Eu não precisava falar com eles para saber o que estava acontecendo. Ouvi através de primos, ouvi de amigos da igreja, e vi os registros públicos que Franklin me enviava como confirmação de que o incêndio que acendemos no tribunal estava queimando a podridão seca de suas vidas. A queda não aconteceu de uma só vez. Aconteceu em estágios lentos e humilhantes. Darius foi o primeiro a desmoronar. Os agiotas de quem ele havia emprestado dinheiro não estavam interessados em suas desculpas ou em seus processos fracassados. Quando perceberam que ele não teria o controle do meu patrimônio, cobraram as dívidas. Darius teve que liquidar tudo. O Land Rover que ele amava tanto foi retomado na entrada de sua casa em Druid Hills, enquanto seus vizinhos assistiam de seus gramados. 2 semanas depois, ele entrou com pedido de falência. Capítulo 7. Foi uma liquidação total. O banco tomou a casa. Os credores levaram os móveis. Os ternos caros que ele usava para parecer um CEO foram vendidos para um brechó. Ele se mudou para um apartamento de 1 quarto em um complexo perto do aeroporto. Era barulhento e apertado muito longe da mansão que ele tentou roubar de mim. Ele conseguiu um emprego vendendo carros usados em um estacionamento na Memorial Drive. Dirigi por lá uma vez apenas para ver. Vi meu filho parado no asfalto, no calor do verão, vestindo uma camisa polo e parecendo cansado. Ele estava trabalhando. Pela primeira vez em anos, ele estava realmente trabalhando. Keisha não teve melhor sorte.
A execução hipotecária de sua casa em Buckhead avançou rapidamente. Ela e Terence tentaram lutar, mas sem a injeção de dinheiro que esperavam do meu espólio, estavam indefesos. O xerife veio despejá-los numa manhã de terça-feira. Tiveram que empacotar suas roupas de grife e presentes de casamento num caminhão de mudança alugado. Eles se mudaram para uma casa alugada em Stone Mountain. Era um lugar bom o suficiente, limpo e seguro, mas para Keisha devia parecer uma prisão. Ouvi dizer que Terence teve que aceitar um emprego como gerente de turno em um armazém. Keisha manteve seu emprego de marketing, mas trabalhava em turnos duplos para pagar a dívida do cartão de crédito que os estrangulava. Eles estavam lutando, estavam cansados, estavam com raiva, mas estavam vivos e estavam aprendendo a lição que Bernice e eu tentamos ensinar-lhes por décadas. Você não pode gastar o que não tem. Enquanto eles demoliam suas vidas até os alicerces, eu estava construindo algo novo. Voltei ao escritório de Franklin 1 mês após o julgamento. Sentamos na mesma mesa de mogno onde havíamos planejado a defesa. Desta vez, não havia detetives e nem fotos de dívidas. Havia apenas documentos de custódia. Quero mover $4 milhões, disse eu a Franklin. Ele levantou os olhos do bloco de notas. 4 milhões? Isso é quase metade do fundo, Isaiah. Tem certeza? Tenho certeza, respondi. Quero estabelecer a bolsa de educadores Bernice Vance. Quero que pague a mensalidade integral para estudantes negros na Geórgia que se comprometam a lecionar em escolas públicas por 5 anos após a formatura. Quero que comece agora. Neste semestre, redigimos os papéis naquela tarde. Observei enquanto Franklin autorizava a transferência. $4 milhões saíram da acumulação silenciosa do fundo para o serviço ativo. Era dinheiro que Darius poderia ter usado para comprar outro rover. Era dinheiro que Keisha poderia ter usado para dar outra festa. Em vez disso, estava indo pagar livros, mensalidades, alimentação e moradia para jovens que realmente entendiam o valor de $1. Assinei os documentos com a mão firme. Senti Bernice na sala comigo. Senti sua aprovação. Era para isso que ela havia economizado, não para resgatar adultos mimados, mas para elevar a próxima geração. A primeira rodada de bolsas foi anunciada 3 meses depois. O jornal local publicou uma matéria sobre isso. Havia uma foto minha com 3 jovens estudantes, 2 mulheres e um homem, todos parecendo brilhantes e famintos pelo futuro. Eles estavam chorando. Seus pais estavam chorando. Disseram-me que sem esse dinheiro teriam que abandonar os estudos ou contrair empréstimos que os paralisariam por décadas. Recortei aquele artigo do jornal. Colei-o na minha geladeira bem ao lado da foto de Bernice. Eu me perguntei se Darius e Keisha viram o artigo. Perguntei-me se leram o número, $4 milhões. Perguntei-me se fizeram as contas e perceberam que a herança a que se sentiam tão intitulados estava fazendo o bem no mundo em vez de apodrecer em suas contas bancárias. Eu não liguei para eles. Eu não visitei. Fiquei na minha, deixei o silêncio se estender. Não era mais uma punição. Era um espaço para crescimento. Se eu interviesse agora e os salvasse das consequências de suas ações, estaria roubando a única chance que eles tinham de se tornarem pessoas decentes. Eles tinham que sentar na bagunça que fizeram, tinham que sentir o medo de não saber como pagariam a conta de luz, tinham que aprender que dignidade não se encontra em um carro de luxo ou em um código postal. Encontra-se na capacidade de se olhar no espelho e saber que você pagou seu próprio caminho. Então eu reguei meu gramado, joguei xadrez com o Sr. Henderson, fui à igreja e esperei. Esperei para ver se as sementes de caráter que Bernice e eu plantamos há tanto tempo estavam mortas ou apenas adormecidas. Esperei para ver se meus filhos renasceriam das cinzas de sua ganância ou se ficariam enterrados em sua amargura. O inverno veio e se foi. As azaleias floresceram novamente. 1 ano se passou, e ainda assim, esperei. As estações mudaram 4 vezes, e depois mais 4 vezes.
2 anos se passaram como um rio lento, suave e constante. O programa de bolsas cresceu sob minha supervisão. Conheci mais estudantes, apertei mais mãos, senti-me útil novamente. Mas à noite, quando a casa estava quieta e a televisão desligada, eu ainda olhava para o telefone. Um pai nunca deixa de ser pai, mesmo quando seus filhos quebraram seu coração em pedaços pequenos o suficiente para serem varridos. Então, numa terça-feira de novembro, aconteceu. O carteiro, um rapaz chamado Marcos, que assumira minha antiga rota, entregou-me uma pilha de envelopes. A maioria eram contas. Mas, no fundo da pilha, havia 2 envelopes que se destacavam. Um era azul, o outro branco. Eu conhecia a caligrafia em ambos tão bem quanto conhecia minha própria assinatura. Sentei-me nos degraus da varanda, meus joelhos estalaram e minhas mãos tremiam um pouco. Abri a carta de Darius I. Estava escrita em papel de caderno pautado, do tipo que se compra na farmácia por $1 o pacote. Não foi digitada. Não foi ditada a um advogado. Foi escrita à mão com tinta azul, levemente borrada em alguns lugares, como se ele tivesse descansado a mão ali por muito tempo pensando no que dizer a seguir. Querido pai, começava, não sei se o senhor vai ler isso. Não o culpo se queimar sem abrir. Escrevi esta carta 1000 vezes na minha cabeça, mas nunca tive coragem de enviar. Não estou escrevendo para pedir nada. Não quero dinheiro. Não quero a casa. Só quero que saiba que o senhor estava certo. Fiz uma pausa. Olhei para a rua onde as folhas estavam ficando marrons e caindo. Respirei fundo e continuei lendo. O senhor estava certo sobre tudo, pai. Eu estava me afogando e tentei puxá-lo para o fundo para me salvar. Olho para trás, para o homem que eu era naquele tribunal e odeio ele. Odeio o terno que usei. Odeio as mentiras que contei. Odeio o jeito que olhei para o senhor como se fosse uma conta bancária em vez de meu pai. Perder tudo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Forçou-me a realmente me olhar no espelho. Estou trabalhando como gerente de vendas, agora no estacionamento da Memorial. Ganho um dinheiro decente. Pago meu próprio aluguel. Dirijo um Honda de 10 anos e pago minha própria gasolina. É uma vida pequena, pai, mas é minha. Durmo melhor agora no meu apartamento do que jamais dormi naquela casa grande em Druid Hills. Só queria dizer que sinto muito. Sinto sua falta. Sinto falta de quem costumávamos ser. Espero que esteja bem. Com amor, Darius. Dobrei a carta cuidadosamente, alinhando os vincos. Coloquei-a de volta no envelope. Então, abri a de queixa. A dela era em papel de carta mais simples, sem folha de ouro, sem monogramas. Papai, ela escreveu. Eu vi o artigo sobre o fundo de bolsas. Vi a foto do senhor com aqueles estudantes. O senhor parecia tão feliz. Parecia como costumava parecer quando éramos crianças e chegava do trabalho. Chorei quando vi. Não por causa do dinheiro, mas porque percebi que aqueles estranhos estavam recebendo o melhor do senhor enquanto eu jogava fora. Terrence e eu estamos divorciados agora. O estresse foi demais. Estou morando num condomínio em Decatur. Estou reconstruindo minha vida. Estou pagando minhas dívidas lentamente. Cada vez que preencho um cheque para a administradora do cartão de crédito, penso no senhor. Penso em como tentou nos avisar. Sinto muito pelo fogão a gás, papai. Essa é a coisa que mais me assombra. Nós colocamos o senhor em perigo. Nós o traímos. Não espero perdão. Só queria que soubesse que finalmente estou crescendo. Eu te amo. Queixa. Fiquei sentado lá por um longo tempo. O sol se pôs atrás das árvores. Os postes de luz acenderam, lançando longas sombras amarelas no gramado. Aquelas não eram cartas de pessoas planejando um golpe. Eram cartas de pessoas que tinham atingido o fundo do poço e encontrado terra firme. Mas eu não era o mesmo homem que fora enganado para um jantar 2 anos atrás. Eu era cauteloso. Tinha me queimado e o tecido cicatricial era grosso. Eu precisava ver com meus próprios olhos. No dia seguinte, entrei no Taurus. Dirigi até o estacionamento de carros na Memorial Drive.
Estacionei do outro lado da rua, num centro comercial, sentando-me baixo no banco. Eu observei. Vi Darius. Ele estava andando pelo pátio mostrando um sedã a um jovem casal. Usava um blusão com o logotipo da concessionária. Parecia mais velho, tinha perdido peso no rosto, mas parecia sólido. Apertou a mão do homem. Sorriu. Era um sorriso genuíno, não o sorriso de tubarão que costumava usar. Ele não estava vendendo um sonho, estava vendendo um carro. Observei-o por 1 hora. Ele trabalhou duro. Não checou o telefone a cada 5 segundos. Não olhou por cima do ombro. Então dirigi para o parque de escritórios em Decatur, onde Keisha trabalhava. Esperei até às 5 horas. Vi-a sair. Ela não estava dirigindo um carro de luxo. Caminhou até um ponto de ônibus na esquina. Ficou lá com seu casaco, esperando o ônibus número 15. Parecia cansada, parecia humilde, mas mantinha a cabeça erguida. Ela entrou no ônibus sem olhar em volta para ver quem estava observando. Pagou a passagem e sentou-se na janela. Dirigi para casa no escuro. Meu coração estava cheio. Era um sentimento complicado. Era orgulho misturado com tristeza. Eles finalmente haviam se tornado os adultos que eu queria que fossem, mas isso nos custou anos de tempo. Custou-nos a proximidade natural da família. Entrei na minha cozinha e olhei para a foto de Bernice na geladeira. Eles aprenderam, querida, disse eu, para o cômodo vazio. Foi preciso fogo e foi preciso chuva, mas eles aprenderam. Tirei o arquivo vermelho da pasta onde ele havia permanecido intocado por 2 anos. Abri-o. Olhei para os documentos do fundo fiduciário. O dinheiro ainda estava lá. Os 4 milhões de dólares restantes. Havia crescido um pouco com os juros. Estava lá, sentado, esperando por um propósito. Eu sabia o que tinha que fazer, mas não ia me apressar. A reconciliação não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Eu tinha que ter certeza. Tinha que fazê-los merecer, não com dinheiro, mas com consistência. Sentei-me à minha escrivaninha. Peguei um pedaço de papel e uma caneta. Escrevi 2 bilhetes. Eram idênticos. Recebi sua carta. Fico feliz que esteja bem. Venha para o jantar de domingo. 13 horas. Rosbife. Não se atrase. Pai. Coloquei-os em envelopes. Selei-os. Caminhei até a caixa de correio no final da entrada e levantei a bandeira vermelha. Era um gesto pequeno. Uma fresta na porta. Mas, para pessoas que haviam sido trancadas do lado de fora no frio por 2 anos, aquilo pareceria o nascer do sol. Voltei para casa. Eu tinha um assado para comprar. Tinha batatas para descascar. E, pela primeira vez em muito tempo, tinha um motivo para arrumar a mesa para 3. Naquele domingo, à 1 hora, a entrada da garagem não estava vazia. Darius encostou primeiro, dirigindo seu Honda Civic de 10 anos. Estava limpo e encerado, mas tinha um amassado no para-choque traseiro. Keisha chegou 1 minuto depois em um carro de aplicativo. Ela subiu a entrada vestindo um vestido simples e sapatos sensatos, segurando uma torta de maçã comprada no mercado. Observei-os da janela. Pareciam nervosos. Pareciam adolescentes voltando para casa depois de violar o toque de recolher, sabendo que estavam encrencados, mas esperando por misericórdia. Abri a porta antes que pudessem bater. Olá, papai, disse Keisha suavemente. Olá, pai, disse Darius. Ele não tentou me abraçar. Ficou com as mãos nos bolsos, respeitoso com a distância que eu havia estabelecido. Entrem, eu disse. O rosbife está pronto. Sentamos à mesa de jantar, a mesma mesa onde havíamos nos sentado durante o incidente do fogão a gás 2 anos antes. A memória daquela noite estava na sala conosco, um fantasma sentado na 4ª cadeira vazia. Mas nós o ignoramos, passamos as batatas, passamos as vagens, falamos sobre o tempo, falamos sobre os jogos dos Braves. Então Darius largou o garfo. Pai, disse ele, olhando-me nos olhos, vendi 6 carros esta semana. Não é muito comparado ao que eu costumava fingir que ganhava, mas ganhei a comissão honestamente. Estou cotado para uma promoção a gerente de salão no mês que vem. Isso é bom, filho, eu disse.
Estou orgulhoso de você. Keisha levantou o olhar. Paguei a última dívida do casamento na semana passada, disse ela. Levei 2 anos fazendo turnos duplos, mas estou no azul, saldo zero. Ah, senti. Essa é uma sensação boa, filhinha. A melhor sensação. O jantar não consertou tudo. Não houve lágrimas de alegria ou abraços cinematográficos. Foi estranho, foi frágil, mas foi real. Quando saíram naquela tarde, não pediram dinheiro. Não perguntaram sobre a casa. Apenas agradeceram pela comida e disseram que me veriam na semana seguinte. E eles vieram. Vieram no domingo seguinte. E no outro. Os anos começaram a se empilhar como tijolos de uma parede forte. Reconstruímos nossa família uma refeição de cada vez. Observei meus filhos se transformarem. Darius subiu de vendedor para gerente-geral da concessionária. Nunca mais comprou um carro chamativo. Ele economizou seu dinheiro. Conheceu uma mulher legal, uma enfermeira que dirigia um Ford Focus, e se casaram numa cerimônia pequena no parque. Eu fiquei ao lado dele como seu padrinho. Keisha abriu seu próprio pequeno negócio de consultoria, trabalhando de seu apartamento. Ela não perseguia clientes de alto perfil. Trabalhava com pequenas empresas, ajudando-as a equilibrar seus livros. Ela encontrou alegria nos detalhes, encontrou paz em viver dentro de seus meios. Eles ficavam cansados às vezes, estressavam-se com contas às vezes, mas eram dignos. Carregavam-se com a confiança silenciosa de quem sabe que pode sobreviver à tempestade porque já caminhou pelo fogo. 5 anos depois daquele primeiro jantar de domingo, completei 75 anos. Darius e Keisha insistiram em me dar uma festa. Não alugaram um salão de baile, não contrataram um buffet. Eles a realizaram no meu quintal. Darius comandou a churrasqueira, fazendo costelas e frango. Keisha fez a salada de batata e o bolo. Convidaram o Sr. Henderson, o vizinho. Convidaram Franklin Moses. Convidaram os bolsistas que haviam se formado e agora lecionavam em escolas por toda Atlanta. Sentei-me na minha cadeira de jardim, observando minha família. O sol estava se pondo, lançando uma luz dourada sobre o quintal. Meus filhos estavam rindo, estavam servindo comida aos meus amigos. Eles não estavam olhando para mim com cálculo, estavam olhando para mim com amor. Depois que o bolo foi cortado e os convidados partiram, pedi a Darius e Keisha que se sentassem comigo na varanda. As cigarras cantavam nas árvores, o ar cheirava a carvão e chuva de verão. Tenho algo para mostrar a vocês, eu disse. Estendi a mão para baixo da cadeira e puxei o arquivo vermelho. O mesmo arquivo vermelho que eu havia revelado no corredor do tribunal 5 anos atrás. Darius enrijeceu. Keisha ficou imóvel. Eles se lembravam daquele arquivo. Era o símbolo de seu maior fracasso. Vocês sabem o que tem aqui, eu disse. Sabemos, disse Darius calmamente. Mas não importa, pai. Não precisamos disso, estamos indo bem. Eu sei que estão, respondi. É por isso que estamos tendo esta conversa. Abri o arquivo. Tirei os documentos atualizados do fundo fiduciário. Há 4 milhões de dólares restantes na conta, eu disse. Eles ficaram lá crescendo com juros enquanto vocês cultivavam caráter. Sua mãe e eu sempre quisemos que vocês tivessem isso, mas queríamos que estivessem prontos. Olhei para eles, não olhavam para os papéis, olhavam para mim. Atualizei os termos, continuei. Vocês não recebem esse dinheiro hoje, não recebem no ano que vem. Vocês o receberão quando eu morrer. Será dividido igualmente entre vocês. Mas há uma condição. Esperei. Eles se inclinaram. A condição é que vocês continuem vivendo exatamente como vivem agora. Se voltarem a se endividar, se tentarem alavancar essa herança futura para empréstimos, se perderem o caminho novamente, o fundo se dissolve e cada centavo vai para o fundo de bolsas. Franklin é o executor. Ele estará observando. Darius olhou para os papéis, depois olhou para seu Honda estacionado na entrada. Ele sorriu, um sorriso real e profundo que alcançou seus olhos. Mantenha guardado, pai, disse ele. Mantenha no fundo. Eu não quero tocar nisso. Gosto da minha vida. Gosto de saber que o que tenho é meu.
Se vier para nós mais tarde, tudo bem. Irá para a faculdade dos meus filhos. Mas não preciso disso para ser feliz. Keisha pegou minha mão. Apertou-a com força. A mamãe ficaria orgulhosa, sussurrou ela. Não do dinheiro, mas de nós. Olhei para meus filhos. Eles não eram mais os estranhos mimados que exigiram que eu vendesse minha casa. Eram as pessoas que Bernice sonhara que seriam. Eram fortes, eram honestos, eram livres. Fechei o arquivo vermelho e o coloquei na mesa. Eu também estou orgulhoso, eu disse. Ficamos sentados ali na varanda enquanto as estrelas surgiam sobre College Park. Não falamos sobre milhões de dólares. Falamos sobre a nova esposa de Darius. Falamos sobre o jardim de Keisha. Falamos sobre o passado com perdão e sobre o futuro com esperança. Eu sou Isaiah Vance. Tenho 75 anos. Moro numa casa quitada. Dirijo um carro de 15 anos. E sou o homem mais rico do mundo. Não por causa do dinheiro no banco, mas porque salvei minha família. Ensinei a eles a lição mais difícil de todas. E eles aprenderam. Bernice estava certa. Ela sempre estava certa. Você tem que estar disposto a perder seus filhos para salvá-los. Tem que deixá-los cair para que aprendam a ficar de pé. E quando eles finalmente se levantam sobre os próprios pés, esse é o único legado que importa. A lição mais difícil para um pai aprender é que a generosidade constante nem sempre gera gratidão. Eu pensei que, financiando o casamento dos sonhos da minha filha, estava provando meu amor, mas na verdade estava alimentando o direito que ela achava que tinha. Não podemos simplesmente dar aos nossos filhos o mundo numa bandeja de prata. Devemos ensinar-lhes a força necessária para carregá-lo. Nunca deixe seu papel de provedor ofuscar seu valor como pessoa, porque se eles só te amam pelo que você dá, eles não te amam de verdade. Se essa história ressoou com você, por favor, compartilhe com um amigo e inscreva-se no canal para mais inspirações diárias. Sua companhia é muito importante para nós. Até a próxima.